Bom dia, vocês são muito engraçados, né? Ficam aí no tchan, 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 tchan. E é assim mesmo, né? E é interessante, acreditem ou não, eu sinto a expectativa de vocês aqui, do lado de cá, né? Já criou-se um hábito aqui, todos os dias, de segunda a sexta, estarmos aqui todas as manhãs, batendo esse papo sobre diversos assuntos que se apresentam, né? Às vezes, para a alegria de vocês, da maioria de vocês, com a presença do nosso irmão Jorge Antônio Ouro. E as outras vezes, vocês têm que aguentar esse outro irmão aqui, o Eustáquio André Patunas, que fala o que bem vem na telha dele, né? Então é isso. Bom, então, para a gente fazer como a gente sempre faz, antes de mais nada, um bom mês para todos vocês. Vocês sabem que eu sou grego e os gregos têm como tradição, todo dia 1º de cada mês, os gregos desejam uns aos outros kalomina, que significa kaló é bom, mina mês. Um bom mês para todos vocês sempre. E disseminem isso, comecem a desejar isso para os outros, e assim nós vamos deixando que isso deixe de ser uma tradição grega para que possa ser uma tradição de todos, né? Tudo que é bom tem que ser copiado, tem que ser disseminado. E então hoje é um dia especial, 1º de abril, outros consideram como o dia da mentira, né? Cada um com as suas coisas, cada um no seu processo, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, do tema que se apresentou hoje para ser debatido, para ser conversado. E eu quero dar um bom dia para quem está aqui. Bom dia, Nádia. Bom dia, Silvia Renata, Walter Santos, Fernanda Newton, Rosângela André, Márcia Carromber, Isis, Cristi Sampa, Márcio Quirino e mais 2 que não se identificam aqui, e eu não vou falar inglês aqui, né? Mas tudo bem, quando quiserem se identificar, se identifiquem, se não quiser também não tem problema nenhum. Então, deixa eu ver aqui que o pessoal todo, vocês todos estão felizes, provavelmente, porque dentro da crença de vocês devem ter trocado ovinho, vocês devem ter feito isso e aquilo. Isso é muito bonito, cada um dentro da sua crença, né? A Cris diz que São Paulo está um dia lindo e ela está meio atrapalhada e ela vai estar escrevendo direitinho. Muito bem. Aqui muito frio, deixa eu ver. Um pouco no final de semana ainda nevou. A Rosângela está falando aonde, Rosângela? Nevou aonde, Rosângela? Você está falando de que lugar do mundo? Rosângela está de algum lugar que nevou nesse fim de semana. Tá bom, daqui a pouco a gente fica sabendo. Bem, ainda há pouco tem um amigo aqui na sala que eu estava conversando com ele, e ele estava dizendo ontem ou sei lá quando, que ele estava sentado. Bom dia, Simone. Ele estava sentado em algum lugar e ouvindo uma conversa do lado dele de alguém falando sobre Adão e Eva e não sei o que lá, e ele começou a se irritar aquilo. Ele disse que quase interviu na conversa para dizer que não tinha nada disso, que não tinha nada de Adão e Eva e conversa muito, né? Bem, quando esse tema então se apresentou para conversar, cada um no seu processo, ele é muito importante. Por quê? Porque realmente todos nós, eu, vocês e todos esses que eu citei que estão aqui na sala hoje, cada um está no seu processo, cada um está no seu tempo, cada um está no seu grau de entendimento, cada um tem as suas crenças, tem as suas manias, tem o seu tempo de despertar, né? Alguns pensam que começaram a descobrir algumas coisas, alguns pensam que estão despertos, outros entusiasmados aqui com o que a gente vem falando todo esse tempo no programa Vida Inteligente. Bom dia, Valdir. Querem convencer a outros de que o caminho certo é esse que nós estamos passando para vocês. E não, porque larga aquilo que você está fazendo lá, que é tudo besteira, tudo idiotice, e vem aqui, porque esse caminho aqui, esse negócio que nós estamos, tem um tal de vida inteligente, a série Mosaicos do Novo Ciclo e outras coisas que o Grego e o Jorge falam, esse é o caminho, isso aqui, larga tudo e vem para cá. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Primeiro, nós temos que aprender a respeitar o processo de cada um, o caminho de cada um.
Tem gente que passa uma vida inteira e não desperta nesse ponto de vista que a gente diz, né? De achar o caminho, de achar a sua verdade, de achar as coisas e passa aí. Eu tinha minha querida tia Amália, carinhosamente chamada de Lilica. Ela era adventista, era da igreja adventista. E desde que eu a conheci com 3 anos de idade, né? Quando ela foi me buscar em Santos, quando nós chegamos da Grécia para o Brasil. E a tia Lilica, de cada 10 palavras que ela falava, 11 eram bíblicas. Era Jesus, era a Bíblia, era isso, era aquilo. E não tinha jeito da cabeça dela ter alguma outra coisa que não fosse esta verdade dela. Tia Lilica, eu tive a oportunidade de revê-la em 97, quando eu estive na Grécia pela segunda vez. Depois disso ela faleceu. Ela continuava igualzinha, falando sobre a sua verdade, e eu carinhosamente a escutava. Ela tentava incutir essa verdade na minha cabeça, no meu ser, tudo isso aqui, porque a verdade dela, ela achava que aquele era o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, ela achava que era aquilo. Mas eu sempre respeitei aquele ponto de vista dela. E ela queria que eu encontrasse esse caminho. Então tem gente que passa essa vida inteira dentro de um caminho, dentro da sua liberdade de escolha, pode fazer isso. Agora, isso é normal, isso é natural. Como vocês sabem, para quem me conhece há muito tempo, ou quem conhece há pouco tempo, também está aí o Google aí para pesquisar meu nome, sabe que eu dei uma guinada de primeiro 360 graus, que voltar para o mesmo lugar, né? E depois voltei para o centro, que eu fui para o 180. Então a maioria das minhas crenças foram por água abaixo, joguei elas fora. Agradeci a todas elas, porque elas foram o meu caminho para fazer o meu grau de entendimento hoje. E eu tive que aprender a conviver com uma questão interessante, porque o que hoje eu já não suporto mais ouvir era o que eu falava aos montes para as pessoas. Então hoje aquilo que eu falava de monte me dava uma ojeriza danada. Até que a minha consciência disse assim: Senhor Eustáquio, isso que o senhor não aguenta ouvir hoje, aqui dos seus colegas, o senhor veio falando nos seus últimos 40 anos de vida aí. Como é que é agora? O senhor vai respeitar o caminho dos outros ou não vai? Então isso é bacana, que quem me chamou a consciência foi a minha própria consciência, não foi ninguém que me chamou isso, que é melhor ainda quando você próprio toma consciência disso, toma consciência do seu processo. E que é a crise? Você pode dizer, cada um com o seu tapete. Depende, se você for árabe e ficar voando, cada um com o seu tapete, meu, né? A Simone disse que o programa de elementais estava ótimo, isso aí, beleza. Mas hoje é cada um no seu processo. Elementais, quinta-feira que vem tem mais ainda. Na outra. Bom dia, Lisa. Então, primeiro passo, respeitar o processo de cada um. No tempo que eu acreditava nas coisas, eu trouxe aqui para Florianópolis um grande canal, né, que canalizava não sei quem, não sei o que lá. Não importa se canalizava, se não canalizava, não interessa. Interessa a lição que ele me deu. Que um dia eu fui levar no aeroporto, era um gigantão, que ele não falava português, né? E ele não podia passar perto de fio elétrico, porque ele sofria interferência. E saímos para almoçar juntos na lagoa, eu levei ele, e ele lia o cardápio com os dedos. Ele botava o dedo, corria o dedo no cardápio assim e parava onde ele queria. Não sei se ele sentia a vibração daquilo lá. Era interessante. E quando eu fui me despedir dele no aeroporto, foi um outro amigo meu também, e eu disse para ele assim: esse é o Gerson, é um amigo meu, até citei o nome dele aqui, né? E eu falei para esse canal aqui: esse é o Gerson, só que ele ainda não despertou. Rapaz, esse senhor aí, esse canal aí, me deu um esporro democrático, assim, de dizer: quem é você para dizer que ele ainda não despertou? Quem é você para dizer qual é o momento dele despertar ou não?
né? O dia que ele despertar, ele pode estar na sua frente a léguas e léguas. E aquilo realmente às vezes você precisa tomar um tabefe no meio da orelha para você tomar consciência de alguma coisa que você fala, né? Porque às vezes não adianta falar blá blá blá, não fala isso, não disse isso, você precisa tomar uma chacoalhada para realmente você tomar consciência, tomar aquele choque e você saber que você não deve repetir aquilo. E você tem que só ter consciência daquilo que você falou e começar a respeitar aquilo que você falou. A Nádia diz assim: olha, eu acho que ninguém ensina nada a ninguém, nós aprendemos. Quando não estamos prontos, abertos, não há como entrar nada. Isso é verdadeiro. Mas nós temos a mania, ó Nádia, né? Ou de dar conselho, ou de dar sugestão. E esse ser aqui, esse homem aí, esquece se ele incorporava alguém, não interessa. E ele disse outra coisa para mim que eu tomei como regra. Como regra, primeiro eu tomei consciência de que isso é verdade e depois eu tomei como regra. Porque não adianta, só porque o cara falou eu vou fazer? Não. Ele disse uma coisa importantíssima: ninguém tem o direito de ajudar alguém se esse alguém não lhe pedir ajuda. Você não conhece o processo do outro, você não sabe se aquilo é uma escolha dele, é uma necessidade dele experienciar. Você não tem o direito de se intrometer na vida daquela pessoa se essa pessoa não lhe pedir ajuda. Pensem a respeito e vocês vão ver que essa questão é muito importante. Como a gente se mete na vida dos outros, né? Sem ser chamado, sem a permissão dessas pessoas. Eu sei que muita gente vai questionar, mas veja por outro aspecto da profundidade dessa questão. Você tem que entender, não adianta ficar assistindo Vida Inteligente, achando que é tudo bonitinho que fala, e na prática a teoria ser outra, agir de uma outra forma. Não. Você tem dúvida? Puxa, aquela pessoa é tão necessitada, ela não me pede, talvez não me pede porque ela tenha vergonha, não sei o quê. Mas aí esqueça teu coração, esqueça a tua emoção, sai de lado, sai daquela cena, sai do palco, olha aquela cena de longe. Veja, procure compreender qual é o processo daquela pessoa, qual é o aprendizado daquela pessoa, o porquê ela está passando por essa situação. E se você pode ajudar e quando você pode ajudar. Então, gravei direitinho. Ninguém tem o direito de interferir na vida alheia sem que esta vida alheia lhe peça ajuda. Ficou claro? Pode, quem está falando aqui é o grego, né? Pode, cada um pensa o que quiser, né? Então, essa questão de a gente estudar as coisas que a gente estuda, de tomar o pé da letra, ou de divulgar isso, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que saber por que nós estamos agindo daquela forma, ter consciência daquilo. Não podemos ser papagaio de repetição e nem ficar convidando gente sem saber por que nós estamos convidando e sem saber se o caminho que a pessoa está trilhando é melhor que o nosso ou não, né? André, mas como posso fazer quando somos duramente atacados e ironizados? É por isso que eu passo até perseguição ocorre. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa antes, André. O que foi que você falou aqui? Mas como fazer quando somos duramente atacados e ironizados? É por isso que eu passo até perseguição. Mas por quê? Se é atacado e ironizado, por quê? Seja mais claro aqui para a gente poder trocar uma ideia, André. Simone concorda. Diz que mesmo que a pessoa esteja sofrendo, nós não temos direito de verificar, de interferir na vida da pessoa. Nádia, mas nós temos que ao menos falar algo, de repente o que falamos surte efeito. Você pode ousar, você pode ser sutil, mas você não pode simplesmente entrar no processo. Ajudar sim, claro, Nádia. Não é ser omisso também. Procurar, mas você não tem o direito de interferir. Se você sentir que tem brechas, se você sentir que tem abertura, aí sim, é outra história. Deixa eu ver. Fim de gripe é assim, vocês vão ficar ouvindo esses barulhões aqui. A Cris diz, a Cris de Sampa, eu acredito que todos temos o dever de tentar ajudar, mas se a pessoa não deseja ajuda, a gente recua e olha de longe e tenta entender onde e como pode ajudar. Espera que esse negócio correu. Nossa, tá. Na verdade, isso, às vezes ajudar é só ficar do lado da pessoa e nem precisa dizer nada.
A Rosângela, trabalhei um período na ajuda com dependentes alcoólicos e não adianta nada querer ajudar se a pessoa não pedir socorro. Está aqui, a Rosângela disse tudo aqui, isso é uma verdade. Não adianta, se a pessoa não quer ser socorrida, não tem jeito. A Lisa diz que temos que realmente nos reeducar. Isis, é pura verdade, não devemos interferir, ajudar ninguém sem que as pessoas nos peçam. Já levei muitas rasteiras na vida, exatamente por querer ajudar sem ser solicitada, né? E tem mais gente aqui que eu conheço aqui na sala que está aqui, e que está quietinha, que é assim também, né? Tudo bem, tem todo o direito de ficar quietinha e acompanhar. André, quando minhas crenças são descobertas, ou seja, nem interferir na vida de ninguém, ironizo as minhas verdades, principalmente pelos evangélicos. Ué, aí você tem que saber lidar com isso, André. Eu quando lidava com ufologia, gozavam da minha cara, que nem louco, você é doido, você acredita em disco voador, isso aqui, tal. E eu ria junto, eu vou fazer o quê? Eu sou tão louco quanto vocês, eu dizia assim, né? Agora, os evangélicos, tudo bem, vocês têm que dizer, vocês têm as verdades de vocês, eu tenho a minha. Agora, eu não tento convencer vocês da minha verdade, então vocês também não tentem me convencer. Respeitem a minha liberdade de escolha, só isso. Não precisa, eu sei como é que é. Cada um tem o seu limite de tolerância, mas não adianta entrar em litígio, André. Você tem que compreendê-los e eles fazer com que eles compreendam você também. É por isso que eu digo, não adianta ficar lá na frente do púlpito, falar coisas bonitas, coisas de amor, não sei o que, sair depois na rua e ficar praguejando, dizendo, não, porque isso aqui quem não é da nossa linha é da linha do capeta, e isso aí não é coisa séria. Tem que agir da mesma forma que fala. A Adriana diz, quando a pessoa está querendo ser ajudada, ela fica aberta a conselhos e ainda procura ajuda. Oferecer pode ser perda de tempo. Nem sempre a pessoa acha que precisa de ajuda. Isso é verdade também. Cris, é verdade, Adriana, sempre existe gente muito fechada. Tem gente que, toda regra tem exceção, tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda, né? Tem pessoas que têm vergonha. Mas aí você tem que usar a sua sutileza, o seu bom senso, a sua simplicidade para poder entrar na vida dessa pessoa, mas não interferir no processo dela. Você tem que tentar descobrir o porquê que ela está enfrentando aquilo. É um processo pessoal. Interferir em coisas de família é terrível. Você sabe que a família é um processo kármico. Acreditem, quem acredita, quem não acredita também, paciência, a mesma coisa. Eu acho que as famílias não são constituídas por acaso. Nós temos todos trabalhos a ser feitos em famílias e nós temos provas disso diariamente, né? Então, imagina, nós temos que cuidar da nossa família e ainda entrar em família dos outros para discutir problemas dos outros. Para que aumentar os nossos problemas? Não. Esperem essas pessoas virem ajudar e deem ajuda. Mas, voltando ao tema do programa, cada um no seu processo. Cada um está num estágio evolutivo, cada um está num dos degrauzinhos, cada um está no caminho que tem que trilhar para poder aprender a buscar o caminho certo. Qual é o caminho certo? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o caminho certo. O caminho certo é aquele que você está bem no momento. O caminho certo pode não ser esse amanhã. E assim você tem que estar aberto. Então, se eu respeitar o caminho do meu próximo, se eu respeitar as ideias do meu próximo, se eu respeitar as crenças do meu próximo, aí sim, verdadeiramente, eu estou sendo uma pessoa amiga, fraterna. É saber respeitar, é saber exigir esse mesmo respeito, essa reciprocidade. Ser amor. Amor, não adianta só falar de amor e não praticar amor. E praticar amor é exatamente isso. Ser carinhoso, ser um ouvido... você ouvir a maior besteira do mundo na sua concepção e achar a graça daquilo, concordar, saber que aquela é a verdade daquele ser que está do seu lado, que ele não está falando aquilo de uma forma pejorativa, porque ele realmente acredita naquilo, assim como um dia você acreditou em um monte de coisas e muita gente riu de você e você não gostou. Então, nós temos que agir de uma forma coerente. Ok? Ser fraterno, diz a Nádia, exatamente isso. O que diz o Ednilson? Uma inação muitas vezes é melhor do que uma ação forçada. Perfeitamente, Ednilson, é isso mesmo. Não fazer nada é muito melhor. Bom, deixa eu dar bom dia para outras pessoas que chegaram aqui
E a citação do nome, que é um mantra, é importante, né? Então, mais uma vez, bom dia, Nádia, Silvia, Simone, Walter, Fernanda, Paulo, Newton, Marcelo, Rosângela, Graça, André, Olga, Lisa, Márcia, Francisca, Isis, Helenice, Adriana, Cris, Márcio, Ednilson. Nossa Senhora, como cresce, né? É impressionante como a sala cresce. Isso é que é gostoso. Isso que é uma troca de ideias sadia. Adriana Alves diz, primeiro a Nádia: fraternidade abrange paciência, calma, amor incondicional, palavras certas na hora certa. Nádia, só que se você não souber o que significa fraternidade, paciência, calma, amor incondicional, não adianta, né? A pessoa tem que saber o que significa cada palavra dessa para colocá-las em prática também. A Adriana Alves diz, em um dos programas o Jorge Ouro diz que o conhecimento vai chegar para todo mundo, mas cada um tem o seu tempo. É exatamente isso. Todo mundo tem o seu tempo e cada um no seu processo. Respeitemos o processo do próximo. Ninguém sabe mais do que ninguém. Ok? E nada é besteira. Para cada um ter as suas verdades. A verdade de cada um não é besteira, pode ser a besteira do outro, mas tem que respeitar isso. Por que besteira? Né? Quem é você para julgar se é besteira ou não? Ednilson, muitas pessoas quando estão escutando uma música que gostam, aumentam o volume para que todos escutem, mas gosto é gosto, isso é verdade. Quando, olha que música linda, isso é verdade, Ednilson. Olha que música linda, mas o outro não acha linda essa música, caramba. Para você pode ser levar você para as nuvens, mas o outro te incomoda, o cara quer saber desligar aquela música. Então é assim também. Cada um tem a sua sensibilidade, cada um é único, cada um de nós é único, e isso tem que ser respeitado. Aí, Nádia, matou a pau aqui, ó, disse tudo. Fraternidade abrange respeito ao próximo também. É exatamente isso. Isso, você respeitar o próximo é sinal de fraternidade, é você externar isso. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui que a garganta está arrepiando. A semana passada, por exemplo, ali que nós conversamos sobre no programa dos elementais, né? Nós fizemos a parte 1, que aí nós vamos continuar. Elementais artificiais são aquelas coisas que a gente cria, e tudo isso aqui que nós estamos falando hoje faz parte. Nós falamos antes daquele programa que o Jorge participou também na semana passada, depois à noite nós fizemos o Elementais Artificiais. Hoje nós estamos fazendo isso, esse programa aqui que é cada um no seu processo, que também faz parte dos Elementais Artificiais. Por que faz parte dos Elementais Artificiais? Porque quando a gente julga, quando a gente fala, quando a gente interfere no processo de alguém, nós estamos alimentando esses elementais, alimentando esses filhos que nós criamos e continuamos alimentando. Então, tudo está interligado. Isso que falam dos elementais entrelaçados. Então, esse tema de hoje também está muito inserido nesse contexto que nós estamos falando. Cada vez que nós nos envolvemos, cada vez que nós julgamos o outro, cada vez que nós entramos em discussões, nós vamos alimentando as egrégoras de elementais artificiais que nós criamos, e é disso que vão sobrevivendo e aumentando. E nós temos que trabalhar no processo justamente contrário, processo de sublimação disso. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Imaginem 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas proferindo palavras, pensamentos, ações todos os dias, a todo momento. Imaginem o quanto isso tem no éter de elementais para serem trabalhados, né? Existem, puxa vida. Não dá nem para ter ideia, né? Eu só fiz essa comparação para que vocês pudessem imaginar um pouquinho a bagunça que é lá em cima, a gente fala sempre do lá em cima, né? No éter de todas essas coisas. O André fala, até uma mentira é alimentada, sem dúvida. Mentira, tanto é que acaba virando verdade, o negócio vai além. Olha, Cris de Sampa, somos 26 conectados sem o Jorge. Yupi, é isso, tá vendo? Se tivesse o Jorge aqui, teria muito mais, né? Ele estaria travando tudo. Mas ele vem essa semana vem.
Rosângela, funcionamos como um espelho um do outro e autoconhecimento é fundamental, não é fácil mesmo. Claro, bem lembrado que somos espelhos um do outro, né? O que a gente vê no outro é o nosso próprio reflexo, né? Na maioria das vezes, né? Então o que a gente não gosta no outro é alguma coisa que está dentro de nós e que precisamos trabalhar. Que, como eu disse aqui em certa ocasião, se a gente fosse perfeito, a gente veria perfeição em tudo, não teria nada ruim fora da gente. Um quadro torto, o que tem o quadro torto? Ele é lindo, porque eu não consigo ver o quadro torto. Para mim tudo é lindo, porque não existe, a perfeição está dentro de mim. A perfeição, eu vejo perfeição em tudo. Então isso mostra o quanto nós estamos aqui. Tem gente batendo aqui. O Marino, por favor, vê quem é. E não sei porque que subiu aqui, tem a botinha vermelha. Entendeu? E as pessoas que não sabem o que eu estou transmitindo. E então até perdi o fio da meada, mas tudo bem, vamos continuar. Peraí, Carlos, sai de cena, senta aqui, eu estou transmitindo ao vivo aqui, senta por isso. É os amigos que chegam que não sabiam que eu estou transmitindo, mas todo mundo é bem-vindo aqui na casa. Então, o que nós estávamos falando, sei lá, o que era a vareira que eu estava aqui? Tudo bem, está tudo gravado e isso aí. Então, a questão é esta: tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que a gente pensa está interligado. Nós somos reflexos um do outro, nós temos que ter consciência de que o que eu vejo no outro é reflexo meu. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que respeitar o caminho do próximo, eu tenho que respeitar, saber que cada um está no seu processo. Isso é importante, cada um no seu processo. O processo de cada um é único. Não existe esse negócio de despertar. Porque a fulana ainda não despertou. Quem é você para saber qual é o momento da fulana despertar? Você é guru? Você é não sei o quê? Não, você já despertou? Já? Não sei. Eu não estou desperto coisa nenhuma. Eu estou dormindo faz tempo ainda. Eu ainda estou no mundo da ilusão, estou tentando sair dele. Se eu tivesse desperto, nossa, estaria muito feliz assim. Mas o que é despertar? Sei lá, tá vendo? Não sei. Posso estar desperto e não ter consciência de que eu estou desperto? Então como é que eu posso então julgar se o Marino, se o Carlos, se o Zé, se o Antônio estão despertos ou não, ou qual é o momento dele despertar? Como eu tive a ousadia de dizer naquele encontro com aquele amigo, dizer daquele meu outro amigo lá que ele ainda estava dormindo e que eu tomei aquela descompostura. Então isso é importante, a gente ter ciência, né? Às vezes nessas conversinhas a gente não diz assim, às vezes você é muito duro. Não, eu tenho que falar aquilo que eu penso, né? E quando eu falo aquilo que eu penso, eu falo para mim também, né? Que não está nada escrito aqui o que eu falo para vocês todo dia, 10h30 da manhã. Vem aqui, eu desembesto aqui na frente e começo a falar. Então muitas vezes, a maioria das vezes eu aprendo com as minhas próprias palavras. Isso aí, Cleonice. Se imperfeito, a Lisa diz, se imperfeito já é bom, imagina se fôssemos perfeitos. Aí não teria graça. Não teria graça. Se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui, não teria graça. Hoje tem graça porque nós estamos imperfeitos, né? Nós somos perfeitos, mas estamos imperfeitos. E a graça é essa, a gente discutir, a gente trocar ideia, a gente bater a cabeça, a gente tropeçar, a gente levantar, aprender com o erro. Isso que é a graça. Por isso, imagine um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, uma corrida de automóveis sem outros participantes. Se não tiver algum adversário, não vai ter valor nenhum, nós não vamos poder transpor absolutamente nada. E qual é a vantagem? A vantagem também é de transpor um adversário forte, ser melhor do que um adversário forte, porque conquistar coisa em cima de quem está se arrastando não tem graça nenhuma. Então a vida, o engraçado, o bom, o aprendizado está nesse estarmos imperfeitos. Porque com o dia que nós estivermos perfeitos, nem sei como é que vai ser isso aí. Nós vamos ter uma outra consciência que não vai ser essa de a gente estar conversando aqui hoje. Cris de Sampa diz o seguinte: vai para um culto evangélico de 3.000 pessoas dizer que eles não despertaram. Eles vão dizer que quem não despertou é você. Não tenha dúvida, mas aí é que está, você diz tudo. Eu não vou num culto evangélico dizer que eles não despertaram. Quem sou eu
para entrar no culto evangélico, entrar na casa dos outros, ter a falta de educação e dizer que eles não despertaram? De jeito nenhum, não vou fazer isso nunca. Como eu disse, quem sabe eles estejam despertos e eu não. Ué, eu disse isso há pouco aqui, ô Cris. E a Adriana concordou com a Cris. Isso aí. A Nádia diz: julgamento é terrível. Temos que nos policiar para evitarmos de ficar julgando as pessoas. As situações deveríamos avaliar. Não julgar, avaliar trabalho mental concreto. E usar da sensibilidade para sermos inspirados. A Cleonice diz: cada qual pensando estar com a verdade. Tão longe estamos, ou quem sabe tão cegos estamos. É isso aí. Nós temos provas diárias do quão longe estamos da verdade. Temos provas diárias do quanto nós estamos longe da verdade. Ô Grego, como é que você diz isso aí? Nossa, é óbvio, ululante. Se a gente é isso que a gente fica discutindo, debatendo, que se nós estivéssemos dentro da verdade, não teria discussão, não teria absolutamente nada, existiria a perfeição, como disse. A gente estaria se entendendo, todo mundo se entendendo. E o que a gente menos faz hoje é se entender. Nádia, policiar a nós mesmos faz parte da vigilância dos sentidos. É isso, Nádia? Isso mesmo, a Isis concordou, e isso todo mundo concordou, a vigilância dos sentidos, exatamente isso. É o que eu digo. Não adianta, é o que eu digo, e eu não sou ninguém para dizer. Mas eu estou aqui comandando o programa, eu posso falar. É o que eu digo, não adianta ficar ouvindo vida inteligente, não adianta ficar lendo o que a gente recomenda, se não põe em prática estes ensinamentos. E se não põe em prática esses ensinamentos, é porque esses ensinamentos não foram incorporados em você. Porque se eles forem incorporados, é óbvio que a gente coloca isso em si. Não estou dizendo que nenhum de nós fez isso, longe disso, hein? Só estou dando uma dica, estou dizendo. Não adianta ficar blá 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 blá, que lindo, que maravilhoso, papagaio em repetição e não saber o que nós estamos falando. Isso tem muito. Cleonice, é só ego, puro ego, isso me tira da instabilidade, daí meu ego atua, que coisa, né? Bom, é isso aí. Isso que é bacana a gente bater esses papos, porque cada um tem a sua autocrítica, né? E isso é bacana. E aqui, como nós estamos entre amigos, entre irmãos, a gente se permite botar essas coisas para fora, né? E nós só estamos aqui na sala porque a gente está imperfeito, como dizemos. Se a gente tivesse perfeito, ninguém está. Não, eu vou lá para a sala do que vida inteligente interativa. Não, eu vou cozinhar, vou lá trabalhar. Então vem aqui porque a gente precisa trocar alguma coisa. Tem que trocar essas ideias e colocar um pouco daquilo que a gente tem para fora. Com pessoas que nos entendam. Isso que é mais importante. Nádia, ninguém ensina nada a ninguém, nós aprendemos. E é isso colocar em prática. Perfeitamente. Ninguém ensina nada a ninguém. Apesar que eu acho que tudo é um aprendizado, né? Eu aprendo com os outros, não é alguém que me ensina. Eu aprendo com tudo que eu vejo. Hoje, né? Por quê? Porque hoje eu me permito. Antigamente não. Antigamente eu era o bam. O que eu pensava, não adiantava tentar mudar minha cabeça, porque enquanto não entrasse aquilo na minha cabeça, não adiantava nada. Hoje não. Hoje eu já me permito, permito ouvir, permito ler. Se entrar, entrou. Se não entrar, eu descarto e pronto. Procuro ver mais pra frente se vai entrar alguma coisa diferente. A Simone diz, o Newton diz primeiro, né? Conheça a ti mesmo, conheça a ti que conhecerás os reinos dos céus. A Simone diz, já houve muitas guerras por querer impor alguns aos outros. Claro. E é isso mesmo, a Nádia diz. Beleza. Então, vocês veem como o assunto, ele começa com alguma coisa e no fim ele vai tomando um corpo, mas é exatamente esse corpo que tem que tomar, né? Essa consciência do respeito que nós temos que ter por outras pessoas, pelos caminhos que cada um optou por trilhar, pelo tempo de cada um despertar. Não tem. Amanhã pode ser. Amanhã o cara. Quantas pessoas não acordaram diferentes? E o que deixaram de aprender em 50 anos aprenderam num dia? Essa consciência. Então isso não existe. Não adianta você querer desmenosprezar alguém ou determinar qual é o horário ou quando a pessoa vai despertar ou não. Cuida da sua vida, cuida do seu processo, respeita o processo do outro, porque em fazendo assim, eu cuidando da minha vida, você cuidando da sua, nós cuidando da nossa, nós vamos estar cuidando de todas as vidas. E é assim que nós vamos chegar num lugar comum, não individualmente.
individualmente nos vigiando, mas coletivamente nós vamos chegar juntos só dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu saí do ar aqui apertei o botão errado. Boas, Nidanas. A Isis diz aqui, ó, temos aqui realmente oportunidades de colocar para fora e depois podemos sublimar nossas Nidanas. É isso mesmo, Isis, bem lembrado. A Lisa diz, a maior guerra é aquela que travamos conosco. Pura verdade. Está vendo? Quanta filosofia? Tem 25, sei lá quanto, 26 filósofos aqui. E de verdade, filósofos de verdade. Por quê? Porque aqui nessas salinhas que a gente faz, parecem insignificantes, mas não são. As pessoas são aquilo que elas verdadeiramente são, né? Aqui eu acho que ninguém faz papel nenhum. Ninguém é ator de nada. Aqui as pessoas são como elas são. Elas externam o que pensam e isso é bacana, né? Então tem muita riqueza nisso aqui. E daí eu ia falar uma coisa, mas é melhor ficar quieto. Tá. Então, gente, olha, tá bom, acho que valeu o papo. Parece que passou muito mais tempo do que nós nos planejamos aqui. Foi muito bom estarmos juntos. O Márcio, deixa eu ver o que o Márcio diz. Grego, nesse sentido, o melhor que se pode fazer no sentido de ajudar alguém é manter-se você mesmo no espectro daquilo que você gostaria de oferecer a ela. Exatamente. Deixar que ela veja em você ajuda, né? Não é isso, Márcio? Sem você ajudar diretamente. Cleonice, essa coisa do espelho, vemos que o que temos em nós, como também é o oposto de nós, dito pelo Jorge. Há tantos discursos, verdadeiros discursos com belíssimas palavras, mas com tanta falta de compreensão das diferenças, cada qual defendendo a sua verdade. Perfeito, Cleonice. Perfeito, é isso aí. Cris de Sampa diz, o que a Rosângela escreveu me chamou a atenção sobre o seu trabalho com dependência química. Se a pessoa não quer ajuda, não adianta, deixa ela no tempo dela. Exatamente isso. Cada um no seu processo, cada um tem a sua, se está no seu vício, na sua dependência, tem uma razão para isso. Não adianta você tentar curar a dependência da pessoa se você não curar a razão pela qual essa pessoa criou essa dependência. Então isso é importantíssimo, isso é o que a gente deve levar como reflexo de hoje. Nádia, tem mesmo, Grego, muita riqueza aqui, obrigado, eu que agradeço a presença de todos vocês. Sem vocês isso nada valeria. Então eu deixo aqui o meu fraterno abraço, uma linda semana, um calor mina e fiquem na Pax, ok? Até amanhã.